O Espírito de Deus pairava sobre as águas da criação, águas que do céu nos vêm, águas que fecundam o chão, águas do dilúvio e do mar vermelho, águas de libertação, água que me lava e me purifica, água que me salva. Bem-vindos, irmãos e irmãs, neste nosso encontro, onde encerramos a proposta da nossa reflexão com relação ao batismo, ao sacramento do batismo. Todos esses nossos encontros, se você consegue adquiri-los e ouvi-los no YouTube da paróquia Nossa Senhora da Assunção de Barbacena. Hoje vamos trabalhar o batismo na Bíblia e vamos vê-lo no Novo Testamento e faremos também as nossas conclusões com relação a tudo aquilo que nós conversamos sobre o batismo. Água que me salva vem do teu coração, água que me lava e me purifica, água que me salva. Bem-vinda, Maria José dos Reis, Sueli, aqui conosco e tantos daqueles que têm nos acompanhado nessa proposta da reflexão, muitas das vezes dizemos formativa com relação aos sacramentos que nós recebemos da parte da Igreja como nosso encontro com Deus. Bom, hoje pensamos, o batismo está na Bíblia? A grande pergunta que nós nos fazemos. Está sim. E como? No Antigo Testamento há símbolos, alusões, prefigurações do batismo. No Novo Testamento, o batismo é anunciado e promulgado pelo próprio Cristo, explicitamente. Textos bíblicos sobre os sacramentos. Antes de iniciarmos a indicação de textos sobre os sacramentos e sobre cada sacramento, será necessário lembrar o seguinte, em nome da boa exegese e teologia bíblica. Falando com propriedade, não seria teológica e biblicamente exato destacar este ou aquele texto para provar este ou aquele sacramento. Pois se sabemos e afirmamos que propriamente só existe um sacramento, que é o Cristo, então a conclusão certa é que toda a Bíblia, principalmente o Novo Testamento todinho, é um texto sacramental. Pois os 4 evangelhos, os Atos dos Apóstolos e todas as cartas, até o Apocalipse, falam de Jesus Cristo, o grande e único sacramento, o Deus feito sinal por sua encarnação. Entretanto, há certa condescendência da teologia e exegese bíblica que nos permitiria destacar um ou outro texto do Novo Testamento mais apropriado a este ou aquele sacramento. Aliás, há sacramentos para os quais o Novo Testamento aponta textos que não precisam ser forçados para serem aplicados aos sacramentos, mas que literalmente falam dele. Assim, a Eucaristia, o batismo, como veremos logo mais. O batismo no Antigo Testamento. Há, como já vimos, simbolismo
prefigurações, como por exemplo, Gênesis capítulos 1 e 2. Quando diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, fecundando-as. A água do batismo nos faz nascer para a vida nova da graça. As águas do dilúvio lavaram o mundo de suas iniquidades. Salvo pelas águas do Mar Vermelho, o povo de Deus inicia sua Páscoa, sua passagem para a terra prometida. Cristo, nossa Páscoa. Pelo batismo nos faz renascer. Moisés no deserto faz brotar a água da pedra, salvando o povo da morte pela sede. O batismo, fonte da água da vida eterna. E assim, outras passagens bíblicas do Antigo Testamento, onde se pode ver figurado o batismo, sem falar da circuncisão, rito de consagração, de pertença ao Senhor. Logo no início do Evangelho da vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo, encontramos o batizador, João Batista batizando Jesus. Mateus, capítulo 3, versículos 13 a 17. Que batismo era esse que o próprio Jesus recebeu? Jesus precisava ser batizado? Ele não tinha pecado original, nem pecado algum. Ele era o Filho de Deus, era Deus. Claro que Jesus não precisava ser batizado. Em primeiro lugar, o batismo que João batizava, realizava, não era o batismo que Jesus mais tarde iria promulgar. O batismo de João não era o batismo da igreja que você e eu recebemos. O batismo no Rio Jordão era uma cerimônia simbólica de conversão e de arrependimento dos pecados, de penitência. As pessoas que vinham ouvir o missionário João Batista e se convertiam demonstravam seu arrependimento e propósito de mudança de vida através da cerimônia do batismo, do mergulho nas águas do Rio Jordão, que lavavam a vida, a alma dos arrependidos. Era um sinal, uma aliança para conseguimento aos ensinamentos de Deus, na verdade, anunciados por João Batista. E por que Jesus também quis ser batizado no Jordão? Em primeiro lugar, Jesus quis dizer-nos que ele tomou sobre si toda a nossa miséria, todos os nossos pecados, para lavá-los mais tarde com seu próprio sangue. Agora simbolizado nas águas purificadoras do Jordão. Em segundo lugar, ele quis dar um exemplo de humildade, de penitência, como homem e membro do povo que era. Em terceiro lugar, podemos deduzir que com esta cerimônia, Jesus já estava pré-anunciando o batismo que ele iria logo mais promulgar. E o próprio Deus confirma a missão de Jesus e nos dá a certeza de estarmos ouvindo a Ele. Deus, quando ouvimos Jesus, ouve-o, este é meu Filho amado. Manifestação clara da Santíssima Trindade. Já repararam no texto? Aparecem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A promulgação do batismo está em Mateus capítulo 28, versículos 19 a 20. Foram as últimas palavras de Jesus despedindo-se dos apóstolos e discípulos e no dia da ascensão ao voltar para o Pai. Vão,
e façam de todos os povos discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar o que eu ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim do mundo. Eis aí a aliança de Deus para conosco. Aqui Jesus proclamando ou instituindo solenemente o sacramento do batismo, indicou até a forma, as palavras rituais e sacramentais. Tanta importância dá ao batismo que com ele revela mais uma vez explicitamente o mistério da Santíssima Trindade. Tanto nos evangelhos, como principalmente nas cartas paulinas, o tema do batismo é o fio condutor, como o motivo da pregação dos apóstolos e da catequese das primeiras comunidades cristãs. Procure no índice analítico de uma Bíblia, na letra B, a palavra batismo, e você verá a multidão de textos. A necessidade do batismo, por exemplo, está em João capítulo 3, versículo 5. Eu lhe afirmo com toda a certeza, se a gente não nascer da água e do Espírito, o batismo, não pode entrar no reino de Deus. Assim dizia Jesus a Nicodemos. Que a água é a matéria necessária para o sinal, sacramento, batismo, isso está claramente afirmado em vários lugares. Por exemplo, em Atos, capítulo 8, versículos 36 a 38. Chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco disse a Filipe: aqui temos água. Quem impede que eu seja batizado? Desceram ambos à água e ele, Filipe, o batizou. O batismo é uma celebração, é um novo acontecimento pascal. Isso você poderá constatar claramente em São Paulo no texto dinâmico de Romanos, capítulo 6, versículo 4 e seguintes. O batismo nos sepultou com Cristo na morte, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim também nós começamos a viver uma vida nova. Se ficamos incorporados a Ele por uma morte semelhante à sua, também estaremos incorporados a Ele por uma ressurreição semelhante à sua. Que texto dinâmico, belo e completo. A primeira carta de Pedro é uma catequese do batismo para as primeiras comunidades da Igreja. A filiação divina é restituída pelo batismo. Veja em Gálatas capítulo 3, versículos 26 e 27. Vocês todos são filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos os que foram batizados em Cristo se revestiram de Cristo. E para completar essa ideia linda e fundamental da filiação divina, nós podemos ler e meditar todo o capítulo 8 da carta de São Paulo aos Romanos. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 12, o batismo nos ressuscita com Cristo. Pelo batismo, vocês foram sepultados com Cristo, mas também ressuscitaram com Cristo por causa da fé. Procurem também, já dissemos que é só olhar no índice analítico de uma Bíblia, na letra B, batismo. E a Igreja, a teologia, o que diz? Já tentamos dizê-lo nessas 20 meditações ou nessas nossas conversas anteriores com relação aos sacramentos e ao sacramento especificamente do batismo. Sobre o batismo, consultem o Vaticano II, Puebla,
os escritos da CNBB, O Plano de Deus e outros livros do gênero que nos ajudam a perceber o sacramento do batismo. O sacramento do batismo, o mais necessário por ser o sacramento de base da vida cristã, a porta de todos os outros sacramentos. É um sacramento que questiona fortemente o homem hoje, questiona o homem em sua dimensão vertical e na dimensão horizontal, social, comunitária. O homem hoje é um atormentado pela realidade, Deus. No seu íntimo, lá no fundo do coração e da inteligência, o homem sente a necessidade de Deus. E dizemos mais do que nunca neste tempo de deserto em que vivemos e este tempo assustador de pandemia, mais do que nunca nós estamos sedentos de Deus, à procura de Deus. Ele é a resposta para todas as nossas dúvidas e o nosso vazio. Ora, o batismo é o sacramento que dá essa resposta única. Você é filho de Deus. Deus criou você para, como filho, ter a mesma fidelidade que o Pai, Deus. E uma felicidade que não morra com a última respiração do homem sobre a terra. O batismo liga o homem diretamente a Deus. É o passaporte que nos leva até Deus. Mas o batismo dá ao homem angustiado de hoje resposta também para a sua sede de justiça. O que mais está revoltando o homem hoje, principalmente a juventude, é a injustiça instalada como sistema. E como são grandes as injustiças que estamos a presenciar. As estruturas nos desconhecem como seres humanos, como irmãos, como filhos do mesmo Pai. Na verdade, essas estruturas que temos, muitas das vezes, nos enxergam e nos tratam como objetos. Somos tratados como coisas, muitas das vezes como bichos. O batismo vem lembrar nossa filiação divina que nos compromete numa comunidade com a qual temos o dever de proclamar o plano de justiça de Deus e o dever de denunciar tudo aquilo que se opõe a esse plano. O batismo nos faz cristãos, outros cristos na família, na comunidade e na sociedade. Nos faz membros vivos e responsáveis desta comunidade, a Igreja. Comunidade comprometida com o projeto de Deus, com a justiça libertadora dos filhos de Deus. O batismo é um dedo em riste, lembrando-nos durante a vida toda e em todas as circunstâncias da vida que nós, como igreja, assumimos a missão de proclamar, instaurar o reino de Deus no mundo de hoje, com a certeza da fé que alimenta a nossa vida divina. Na dimensão vertical, nosso compromisso cristão do batismo é a dimensão social da justiça e da fraternidade. Aí nos vem este questionamento antes da nossa síntese desse fechamento. Estamos vivendo essas duas dimensões do nosso batismo? Aliás, estamos entendidos, mergulhados nessa compreensão do sacramento do batismo? É bom que nós nos questionemos enquanto cristãos. É muito fácil vir à igreja apresentar os filhos, afilhados para serem batizados. Isso qualquer pessoa faz. O difícil é viver aquilo que nós prometemos, sendo autênticos cristãos, assumindo a nossa responsabilidade de participação
na vida da igreja, na vida da comunidade, em sintonia com as orientações da igreja e com os nossos pastores. Bom, queremos concluir o sacramento do batismo e na próxima semana vamos trabalhar o sacramento da crisma. Chegamos ao fim dessas apresentações, dessas lives, dessas meditações sobre o batismo. Lembramos alguns pontos fundamentais. O batismo é um dom. Embora recebido por nós inconscientemente, como recebemos a própria vida e sua manutenção, vida à qual não desejaríamos renunciar e que agradecemos a quem nolo deu e sustentou. Como a vida, o batismo nos compromete conosco mesmos, com a comunidade igreja, com o mundo e com Deus. É maravilhosa nossa filiação divina, nossa comunhão com a vida do próprio Deus, compromisso com Cristo e com os irmãos e irmãs na construção de uma sociedade justa e fraterna, comprometidos e com o compromisso de traduzir em vida o que expressamos cotidianamente ao rezarmos o Pai Nosso. O gesto sacramental plantou em nós a semente que deverá ser cuidada como planta que produz frutos a serem colhidos. Assim como plantamos as sementes e cuidamos do crescimento e da manutenção, sabemos que o vinhateiro, Cristo, virá um dia pedir contas, colher os frutos que nós conseguimos produzir ao longo da nossa vida. Vimos muito bem que não é o rito batismal que salva, é a vida, o testemunho do cristão. Muitos homens que, embora pertençam ao reino de Deus, ainda não são igreja, povo de Deus. Esperam de nossa vida o sinal da realização do reino como igreja, como povo de Deus. Fomos batizados para nos tornarmos um sacramento, para sermos sinal do reino. O batismo, porta de todos os outros sacramentos, lembra-nos a raiz, ou de raiz, que só temos sentido receber os sacramentos na medida em que Cristo tem sentido em nossa vida. Sacramentos não são coisas que recebemos, são encontros vitais com Cristo, são expressões de igreja em nossa vida. Eles têm sempre um sentido comunitário de igreja, de fraternidade. Eis aí a nossa responsabilidade. Por isso não se admite, quando a gente vê um cristão, a criticar ferrenhamente as estruturas da igreja e principalmente os seus pastores. Por quê? Porque o sacramento ele tem sempre um sentido comunitário de igreja, de fraternidade. E finalmente, você sabe o dia em que foi batizado? É bom pensar com relação a isso. Comemore-o como um dia diferente dos outros 364 dias do ano. Achegue-se mais a Deus. Confira a sua vida com a de Cristo. Reze mais nesse dia e viva o seu batismo nos 365 dias de cada ano, na sua vida, na sua caminhada. Pense em relação a essa proposta. Muito obrigado. Na próxima semana estaremos unidos pelo sacramento da Crisma.